Tudo bem? Eu sou Emanuel Queiroz e é com muito prazer que a gente inicia essa jornada. Esse é o Acenda essa Ideia. E antes de começar, eu queria muito agradecer ao SESC. Nesses 25 anos trabalhando como agente cultural, o SESC é uma das instituições que eu percebo que mais fomenta a cultura. E fomenta de uma forma que eu acho que é a mais importante de todas. O SESC fomenta a cultura exatamente nas áreas onde não se há acesso, com espetáculos nacionais e internacionais de forma gratuita ou a preços acessíveis e com ações formativas. O SESC leva espetáculos até para locais que não há espaço adequado, áreas que não têm acesso mesmo. O SESC está lá fomentando cultura e é com muito prazer que eu estou fazendo essa oficina aqui com o SESC. Antes de começar, vamos só alguns informes. A gente vai ter 3 aulas que serão disponibilizadas na plataforma do dia 27 ao dia 29, a partir das 12h30. Eu peço que quando vocês adentrarem na plataforma, entrem com o nome completo no nickname. E por quê? Porque será a forma de fazer a lista de presença para vocês terem acesso ao seu certificado. Lembrando, do dia 27 ao dia 29, às 12h30, as aulas serão disponibilizadas na plataforma. Entrem com seu nome completo no nickname. No dia 30, a aula se inicia às 20h10. Então, a partir das 25, 20 horas e 5 minutos, a gente vai abrir a sala. A gente vai dar um tempinho, porque algumas pessoas vão estar nas outras oficinas. Então, 8h10 a gente começa. Mesmo processo. Tenha o seu nickname com o nome que foi feito na inscrição, porque é a forma da gente entender que vocês estavam presentes na aula para emissão do certificado. Um grande detalhe as aulas, após terminarem, elas serão disponibilizadas, deixa eu colocar aqui, no canal da CIA Nós do Bambu. E as aulas ficarão lá até o dia 30. Para quê? Você assistiu a aula, ficou com alguma dúvida, quer rever, quer se preparar para a live, assista de novo. Elas vão estar lá disponibilizadas até o dia 30. E no dia 30, a gente vai ter uma live com perguntas. Vai ser uma troca. Eu vou estar aqui fazendo essas aulas gravadas. E no dia 30 é para tirar a dúvida mesmo. Para ser uma coisa mais dinâmica, para vocês trazerem as suas dúvidas. Então venham com suas dúvidas anotadas. A dia 30 a gente dá prosseguimento. Então, qual que é o intuito dessa oficina? Falar sobre iluminação é muito complexo, é muito, muito extenso o assunto. Mas a gente vai falar sobre os diálogos da iluminação, sobre o que seria uma montagem de iluminação. Num pensamento mais da produção, do olhar do artista, do olhar do produtor. Porque o que acontece? Eu tenho 25 anos de carreira, eu comecei como ator. Hoje eu sou ator, sou iluminador, trabalho com som, brinco com mapeamento de projeção, brinco mesmo. Uso em alguns espetáculos, trabalho, mas não sou body mapping. E eu me tornei uma figura muito híbrida, que caminha desde a produção até a execução de uma iluminação, a criação de uma sonoplastia. E o que eu percebo? Que as pessoas têm uma dificuldade em entender o que é uma montagem. Entender todos os elementos que tem por trás de uma montagem. Eles sabem quem é o iluminador, eles sabem quem é o sonoplasta. Agora, a cadeia produtiva que há por trás disso, não há muita compreensão. E às vezes, durante o projeto, se toma decisões sem esse conhecimento. Então, o intuito dessa oficina é a gente destrinchar o que seria uma montagem de iluminação. Vou iniciar comentando como é que eu comecei. Eu comecei praticamente como grandes artistas da cidade, daqui de Brasília, na Escola Parque. A Escola Parque era uma escola de contraturno,
onde a gente tinha nossas aulas de artes e educação física. E ela dava a possibilidade de você fazer música, artes plásticas, vários instrumentos, vários elementos e principalmente teatro. E ali eu me apaixonei pelo fazer teatral. E a escola, ela tinha dois espaços que eram muito legais, que era o teatro de arena e o auditório. E eles tinham recursos de iluminação. E eu percebia que os meus professores não utilizavam recursos de iluminação por não saberem utilizar. Muitos até tinham receio, porque como se tratava de eletricidade, eles tinham medo. E ali, meus 15, 16 anos, eu já começava a brincar de trabalhar como DJ, a fazer sonorização. Então eu já tinha um conhecimento mínimo, mas eu sabia mexer com eletricidade. Fui desenvolvendo ali até que, com meus 17, 18 anos, eu era o aluno que era responsável por cuidar do teatro. Ia ter uma apresentação, os professores me chamavam, eles falavam o que eles queriam, eu fazia o que era possível. Era um espaço limitado e ali a gente começa as primeiras gambiarras, as primeiras improvisações. Que eu pegava, por exemplo, lata de ervilha de cachorro-quente, aquelas latas gigantescas, colocava um bocal, fazia um fio porque faltava um refletor, uma latinha de Nescau com uma lâmpada. Então a gente adaptava. Foi assim que eu comecei a desenvolver o gosto pela iluminação, mas sempre trabalhando de uma forma muito amadora. Quando eu comecei a trabalhar com alguns grupos de teatro, eu era aquela figura que normalmente todo grupo tem, que é aquela pessoa que sabe acender os refletores. Então, antes de entrar no espetáculo, eu estava ali montando, estava auxiliando no cenário, montando uma luz, montando o som. Aí você chega num amigo, fala: ô, cara, vem aqui final de semana me ajudar aqui, ensina ele a fazer o som, chama o outro para fazer ali a luz. Aquela coisa sempre improvisada, mas eu era aquela figura que sempre era colocada na iluminação. Com isso, quando eu comecei a fazer os cursos do Dulcina, os cursos livres, depois eu entrei como aluno, eu continuava esse processo. Eu estava em cena, mas eu estava sempre ali naquela parte técnica, na pré-produção, produzindo aquela parte técnica, colocando sempre alguém para fazer e entrava em cena. Foi quando um divisor de águas na minha vida foi conhecer Dalton Camargos, que é que eu considero um dos maiores iluminadores que tem nesse país. E o Dalton começou a me convidar a fazer algumas montagens. E ali eu já percebia o oceano que acontecia do que eu fazia, do que eu falava que era iluminação, para o que é uma montagem de iluminação profissional. O que é você trabalhar com grupos profissionais que tem uma figura responsável pela iluminação. E era um oceano gigantesco. E eu fui me apaixonando, até que em um determinado momento o Dalton vira para mim, eu estava sentado na plateia do Dulcina, e o Dalton vira para mim e fala: você vai ter que optar. Ou você trabalha como ator, ou você trabalha com luz, ou você trabalha com som, ou você dá aula, ou você continua ensaiando, porque você vai fazer tudo e você nunca vai fazer nada bem feito. E ali eu falei: bom, eu vou reservar um tempo da minha vida para me especializar em iluminação, porque eu acho uma área, a plasticidade da luz me encanta. E aí eu comecei a trabalhar como técnico em iluminação. E aí vem o nosso primeiro ponto que a gente vai discutir nessa oficina. Ali eu percebo que existe uma diferença entre fazer visível com a luz e iluminar. O que acontece? Muitos grupos, muitas companhias, muitos artistas chamam pessoas para fazer visível com a luz. E muitos grupos têm um iluminador. A diferença eu vou pontuar agora. Exemplo, você tem uma companhia de dança flamenca. Você monta o espetáculo e aí você entra no teatro normalmente um dia antes para fazer o ensaio geral. Nesse ensaio geral, você chama uma pessoa que vai fazer a sua iluminação. Essa pessoa, ela não vai conseguir criar uma iluminação para você. Ela vai tornar o seu espetáculo visível. Ela vai acender
os holofotes, tornar visível, claro, com uma certa plasticidade, procurando o quadro estético mais bonito, mas ele não vai criar uma linguagem de luz. Quando você pega Gil Camargo, que é um pensador maravilhoso da iluminação, era o pensador que a gente tinha, porque realmente falar sobre iluminação é muito complicado, porque a gente não tinha muito recurso, a gente não tinha muitos trabalhos acadêmicos e os livros normalmente eram em inglês. Então, quando se falava de iluminação, você tinha que aprender na prática. Então, Gil Camargo, que eu acho fundamental que ele fala no livro dele, A Estética da Luz, a iluminação se tornou um processo de colagem. Como se eu pegasse uma foto, recortagem de uma revista, elementos, exemplo, uma árvore, colasse, um sol, colasse, uma graminha, colei. A iluminação entra como elemento de colagem, não como elemento de linguagem. Isso é muito importante, porque você vai saber diferenciar um iluminador de uma pessoa que sabe operar uma luz, sabe executar uma luz. O iluminador, ele vai transformar a luz em linguagem. A luz entra como elemento do espetáculo. Um exemplo claro de luz como linguagem é Samuel Beckett. Samuel Beckett, na ideia da construção do espetáculo, ele já coloca a luz como elemento de linguagem. A luz, ela não está ali para poder fazer o intérprete visível. Ela está ali exatamente como uma personagem. No seu espetáculo Play, a luz é que controla a cena. Ela é o elemento, ela é o quarto personagem dos três personagens que estão, junto com os três personagens que estão em cena. Então a gente tem que entender, por exemplo, quando você está num processo de criação de um espetáculo, antes mesmo de pensar em produção, antes de pensar em tudo, você chama seu grupo e você coloca a ideia. O que acontece normalmente? Os outros elementos de uma montagem, as outras linguagens do teatro, elas têm uma tendência a vir antes da iluminação. Você monta, pega o texto, vamos supor que vocês vão fazer um Nelson Rodrigues. Se tem a leitura do texto, se tem uma explosão de ideias, começa a se pensar em elementos de cenário, se chama cenógrafo. Começa a se pensar em elementos de figurino, se chama figurinista. Se pensa em maquiagem. A maioria dos grupos, não estou dizendo todos, mas a maioria dos grupos vai chamar o iluminador no final do processo, quando o processo está montado. Muito porque, guardem essa frase, a iluminação ela está completamente ligada à estrutura. Para poder se ver uma iluminação, eu preciso de uma estrutura. Eu preciso dos equipamentos, eu preciso das varas, eu preciso, às vezes, do cenário montado para se ter ideia real, eu preciso do figurino. Então, a iluminação ela é ligada com toda a estrutura do espetáculo. Para ela se formar, é necessária a estrutura. Para ela existir, é necessária a estrutura física, onde você coloca o refletor, a estrutura dos equipamentos. Por isso, há-se uma tendência de chamar o iluminador quando você está mais próximo de chegar ao teatro. E aí você acaba limitando essa figura, esse criador, o iluminador, ele é um criador. Você limita ele de desenvolver essa ideia no espetáculo. Ele vai chegar e fazer uma colagem em algo que está pronto. Eu já tive experiências em que eu cheguei para fazer um espetáculo e eu sentei, aí o diretor começou a me mostrar um ensaio e ele começava, aqui tem um foco, aqui eu quero uma luz assim, eu quero a luz dessa cor, eu quero uma frente, aqui você diminui. Ele me deu todos os elementos. Então quem criou a iluminação foi ele. Ele não sabe pegar aquele pensamento, aquela criação e executar. Mas quem foi o iluminador do espetáculo foi ele. Ele me deu exatamente onde era o foco, qual era a deixa, qual era a intenção de acender aquela luz, que horas desligava, a intensidade. Agora, ele criou a luz, ele foi o iluminador. Eu fui a figura que peguei aquela ideia, codifiquei
para o campo da montagem e executei. Ele não sabe a diferença de um PC, que faz uma determinada luz, para um elipso. Eu escolhi o melhor equipamento pelo que ele me pediu. Então, existem várias pessoas que vão estar nesse processo da iluminação. Só que hoje em dia, a iluminação ela é vista simplesmente como um condensado. A gente pode pegar o exemplo maior, que é o nosso Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, que é o nosso fomento vindo do governo. No Fundo de Apoio à Cultura, quando se cria um projeto na área de teatro, ele vai ter a rubrica iluminação. Na rubrica se usa uma tabela, que é da FGV, que ela dá um valor calculado em 2012, muito defasado. Não é 2000, acho que é 2012, mas que tem uma defasagem, porque a gente vive agora, gigantesca. Sem contar que ela não compreende dentro da tabela os elementos de técnico de montagem, programador e locação de equipamento. Então, quando você chega, vai pensar um projeto, vamos supor, sentou o grupo, vamos fazer um espetáculo de dança, somos 5, a gente precisa disso, disso, disso. Na hora de colocar na planilha, normalmente se coloca a rubrica de iluminador. Algumas pessoas me ligam, Manu, quero te colocar no projeto. Então, seu valor é tanto. Ok. E dentro desse valor não é discutido o valor agregado, que, por exemplo, a pessoa que vai operar, a pessoa que vai montar, a pessoa que vai desmontar, se o espaço tem a quantidade de refletores necessária para fazer o que vocês querem. Isso é meio que se perde, se dilui. A ideia do iluminador na tabela FGV é da concepção, da criação. É você pagar essa pessoa para ela estar no início do processo, quando a ideia está sendo formada. E por que isso é tão importante? Porque, por exemplo, se você faz um espetáculo de teatro, monólogo, pensado para um teatro, vamos pegar o Sesc da 913, o que acontece? Conforme a leitura do texto, o pensamento de criação, o iluminador está no processo para poder começar a pensar essa luz. Tirando um pouquinho a questão da estrutura, deixando o pensamento livre, colocando o que ele acha de ideia, dialogando com o diretor e principalmente com os outros elementos do espetáculo. Porque se o iluminador, por exemplo, da cabeça dele, ele começa a fazer uma luz, ele pode fazer os outros elementos sumirem. Hoje em dia, a gente tem uma peculiaridade. Os equipamentos são mais modernos, eles estão mais desenvolvidos e as pessoas têm uma tendência muito a usar o LED. Só que o LED, ele tem uma vibração de luz que ele tira as texturas. É como se eu tivesse colocado um filtro no refletor e ele tira a textura. Então, por exemplo, essa minha blusa aqui, que vocês vão ver, toda amarrotada, vou colocar toda amarrotada. Aí o diretor quer que isso aqui esteja assim. Deixa eu ver se na câmera... todo esse amarrotado aqui é um objetivo do figurino que está dialogando com alguma linguagem. Quando eu coloco o LED e dou uma certa distância, o LED tem uma tendência a tirar os pequenos detalhes. Tirar um pouco dos detalhes da maquiagem. As cores do LED têm uma tendência a mudar a cor do tecido, a cor da maquiagem. Ele é uma luz mais esbranquiçada, ele tem uma vibração para o branco. Então o azul fica um azul esbranquiçado, o vermelho não tem aquela vida. Então, às vezes, o iluminador vai chegar, gente, eu estou com essa dificuldade, porque lá eu só tenho um LED, eu preciso alugar alguns refletores, alguns PCs são refletores halógenos, luz amarela, luz solar, para a gente dar um banho de fazer as cores explodirem. Então, esses diálogos eles vão ser feitos na construção. Se o iluminador chega no momento em que se vai para o teatro, ele não vai ter o tempo desse diálogo.
Ainda mais por quê? Porque normalmente você precisa alugar o teatro. E não é um valor barato. Não é todo o espaço que te dá a disponibilidade de você ter um dia de montagem, um dia de apresentação. Então, imagina você chegar com as ideias na cabeça de um ensaio que você assistiu, você fazer a montagem, que a gente vai destrinchar essa questão de montagem, essa questão de rider na próxima aula. Então você vai fazer a sua montagem, vai chegar lá, você tem um tempo muito curto para apresentar 8 horas da noite. Então alguns elementos vão tropeçar, alguns elementos vão entrar em conflito, você vai ter um ruído no diálogo que muito dessa coisa poderia ser otimizada no tempo de construção, no tempo que você vai estar preparando esse espetáculo. Porque, de novo, eu vou falar essa frase até o final 300 mil vezes. Luz é estrutura. Então, o objeto final do iluminador, ela só vai ser possível realizada no teatro, com o ensaio no teatro, com os equipamentos montados. Diferente, por exemplo, de um figurino. O figurino pode chegar antes, pode-se observar o figurino e falar: esse elemento não está funcionando, vamos trocar. A luz, às vezes, não tem esse tempo. Eu espero que tenha ficado bem definida a diferença do que é iluminar para se fazer ver e a iluminação como conceito de uma linguagem. Para a gente otimizar e ter um objeto de observação, eu vou utilizar o espetáculo O Vazio é Cheio de Coisas. Interpretação de Poema Lindeberg, direção de Edson Bezerra. Eu sou iluminador e eu tive assim, a oportunidade de estar desde o primeiro momento de criação, da primeira reunião presente, participei de vários ensaios até chegar à execução e principalmente uma coisa que a gente vai falar ali na nossa terceira aula, a adaptação do espetáculo. Porque é isso, o espetáculo ele vai ser pensado. Depois de pensado, ele vai ser executado. Normalmente, se o espetáculo tem um fomento como o FAC, ele é pensado, ele é executado num espaço específico. No nosso caso, ele foi executado na Plínio Marcos a primeira vez, que é um teatro de arena, com uma visão, que você tem uma visão superior do espetáculo. Então você vê o espetáculo de cima para baixo, toda a luz foi pensada, toda a poética do espetáculo foi pensada dessa forma. E aí a gente executa. E o espetáculo não morre ali. Dali ele pode ir para festivais, ele vai viajar. Esse espetáculo viajou o país. E no momento que o espetáculo ganha asas, ele vai precisar ser adaptado. E para cada local, de novo, voltando para a nossa frase, iluminação é estrutura. É preciso se pensar como aquela luz que foi feita para esse teatro vai para outro. É que nem roupa. A minha roupa não vai caber em quem for muito magro, eu sou gordo. No caso, tem pessoas que são bem mais gordas do que eu. Então, é essa coisa. O espetáculo ele vai ter que buscar uma nova roupa para aquele corpo. Eu quero colocar só um trechinho do espetáculo, só para a gente dar uma olhada. Espera aí. Cadê? Aqui. Então, o espetáculo, ele é um espetáculo bem intimista. Ele é um espetáculo que você tem um elemento em cena e uma intérprete. E aí aquele momento
que eu quero que vocês tenham isso muito bem claro, da figura daquele que vai acender a luz, no exemplo de um espetáculo de balé, que eu já fiz várias companhias de balé, principalmente de escola, mais amadoras, que você vai ter aquela baby class até bailarinos profissionais, em que você chega e as pessoas falam, o espetáculo tem 2 horas, você nunca assistiu o espetáculo. Então você monta uma luz e você apresenta sem ver. Eu não estou criando uma linguagem, eu estou fazendo serviço. Claro que com conhecimento eu vou me utilizar de vários elementos da iluminação, que a gente vai discutir na próxima aula, para poder chegar num quadro estético. Mas linguagem, criar a luz dialogando com esse intérprete, quem faz é o iluminador. E o vazio, eu vou pegar um pouquinho o início de como foi feito o vazio. Para mim, na minha concepção, quando eu fui chamado para fazer o vazio, eu não esperava criar a luz que eu criei. A gente começou a destrinchar essa ideia bem do conceito. O vazio é cheio de coisas. E eu, cara, o que eu faço? E a direção, junto com a intérprete, conseguiram chegar num elemento que é uma estrutura de bambu, que ela fica em várias alturas. E é isso. Eu tenho uma intérprete, uma estrutura de bambu e um conceito sobre essa história do vazio, vazio, vazio. E aí foi quando eu cheguei no primeiro ponto, que eu comecei a observar obras do Caravaggio. Porque como iluminador, pensar em estética de iluminação é como você pensar numa pintura. A pintura, na estética, na iluminação, na semiótica, ela é uma cena que você tirou uma fotografia. E eu comecei a entrar nessa coisa do... tem a poema, tem o bambu. Conversei com o diretor sobre... A gente vai fazer uma caixa totalmente preta. Primeiro momento ali, a ideia era colocar o público mais próximo, mais intimista. E aí eu comecei a pensar nessa estrutura do Caravaggio, porque o Caravaggio ele usava nas suas pinturas uma câmara aonde ele alterava a luz para ele sempre ter a mesma luz, para ter aquela sombra, para ter aquele contorno. Em dança, eu sou apaixonado por contorno. Eu acho que menos é mais. E eu fui pro menos, menos, menos. Por que eu tô falando isso? Porque como a gente está falando de ideia, a minha primeira ideia de iluminação era pegar 30 refletores, colocar nascente até o final poente, fazer uma programação na mesa em que essa luz ela fosse lentamente trazendo a sombra, trazendo o contorno, conforme fosse passando as horas. Eu ia fazer como uma revolução solar. A luz, no primeiro momento que a gente pensou de espetáculo, ela era uma revolução solar, que seria uma operação contínua. E assim, na minha cabeça, conforme ia construindo, essa ideia foi pegando uma força. Assim, porque quando eu peguei a estrutura, que era o bambu pendurado nesse aqui, deixa eu ver se dá pra assim, eu pensei num relógio solar. Eu pensei na sombra dela fazendo esse desenho conforme fosse destrinchando esse espetáculo. Ao meu ver, seria lindo. E aí vem a coisa mais importante de você ter o diálogo com a direção, de você ter o diálogo com o intérprete, de você ter o diálogo com todos os elementos. Eu acho que lá pelo terceiro, quarto ensaio, a direção falou: eu preciso que dê um blackout. Blackout, para quem não conhece, é você apagar todas as luzes do teatro. Aí eu falei: não, calma, peraí, como assim blackout? Se lembra da ideia do sol? O sol vai ter um eclipse no meio? Como é que vai ser isso? Não, porque a gente precisa que ela vá e ela precisa passar o breu na mão.
Aí, ops, minha ideia acabou. Como assim? Ela precisa passar o breu? Acabou minha ideia. Ok, vamos repensar aqui. Conforme a gente foi desenvolvendo, eu comecei a perceber coisas nas estruturas do espetáculo, que o bambu ele fica alto, ele desce, ele faz toda uma movimentação, em que se eu fizesse essa luz, ela ficaria exatamente sem luz nenhuma. E aí você começa a buscar. Bom, como tem esse movimento, eu preciso de uma luz lateral de chão, assim. E vamos desenvolvendo, vamos desenvolvendo. Acabou que a minha primeira ideia dessa revolução solar, ela vem na primeira cena como como um nascer do sol numa cachoeira. O espetáculo tem um som de cachoeira, a luz vem vindo como se viesse um filete de luz, ela se movimenta de um refletor para outro, e aí eu preciso abrir a luz, porque não teria condição da intérprete ser visível. Então, a estrutura, a cena me obrigou a mudar a ideia. E é esse o conceito de você ter o iluminador em todo o processo. Eu mantive uma cena, ela é muito bonita. Eu não coloco para vocês, porque a luz desse espetáculo, ela é feita no mínimo possível. Como a ideia é fazer uma obra de Caravaggio, é você ter um corpo suspenso e tudo vazio, é mínimo de luz para dar um efeito de flutuação e suspensão. Então, essa cena eu não consigo mostrar, porque na filmagem ela não aparece. Você ali no espetáculo você enxerga. Filmado não aparece em hipótese nenhuma. A gente não gravou, a gente não tem um take só para isso, até porque se fizesse esse take, coisa e tal, seria difícil de entender. Então tem uma coisa que é preciso muito esclarecer. Iluminação de teatro, dança, para a plateia ao vivo é uma. Iluminação para filmagem, para uma live, é outra. A ideia, ela se inicia no primeiro conceito. E ela vai se alterando junto com esses vários elementos. Um outro exemplo de intervenção da direção que altera toda a luz. No primeiro momento, a gente tinha uma ideia de ter plateia no palco. Um espetáculo bem intimista. Essa ideia mudou. A gente, graças a Deus, sempre teve uma casa com bastante público. E num determinado momento, a gente teve uma dificuldade e o diretor falou: a gente vai fazer com cadeiras no palco. Então pensa, se eu tenho um espetáculo visível de cima, uma iluminação, o diretor chega para você e fala: vão ser cadeiras no palco. É praticamente uma outra luz. Eu pego a ideia, o quadro estético que eu tenho do meu espetáculo A, com plateia na plateia, e eu tento transformar aquele quadro estético, aquele momento, com a plateia no palco. Então, por exemplo, a distribuição que a gente vai ver na próxima aula sobre mapa de luz, sobre Heider, vocês vão ver que há uma distribuição de refletores. A distribuição dos refletores altera, porque com a plateia no palco, as luzes laterais não permitiriam o público enxergar, porque seria uma luz na cara do público. Então a gente altera essa iluminação, a gente adapta. E essas adaptações elas vão acontecer sempre no espetáculo por causa daquela ideia das camisetas. Cada teatro é uma camiseta. Então, eu preciso me adaptar àquela camiseta. Não dá para eu pegar a minha iluminação num teatro que tem uma boca de 11 metros com altura de 8 metros. Eu vou ter que ir para um teatro de 8 metros com altura de 4. A luz inteira vai ser alterada. Por que é tão importante? Por que eu estou me apegando tanto sobre isso? Porque isso é o que vai fazer você entender o
tempo da sua montagem, o custo da sua montagem. Por que é tão importante um produtor, um artista, um desenvolvedor de projeto entender que existem esses elementos? Porque quando ele está desenvolvendo o projeto, ele vai conseguir dimensionar a necessidade de tempo e recursos para poder otimizar a montagem. Bom, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com mapa de luz, Rider. A gente vai pegar o mapa do vazio, vai entender, e a gente vai pegar o Rider de um teatro. Eu vou lá arriscar o nome, porque eu não sei se eu tenho autorização ou não, mas vamos lá. Eu vou pegar o Rider de um teatro e eu vou apresentar para vocês o que é isso, o que é o Rider, o que é o mapa, principalmente o que é o roteiro, e o porquê que é tão importante que a filmagem seja aberta da boca inteira. Para quem tem experiência de mandar para festival os seus espetáculos, normalmente o espetáculo pede uma filmagem sem cortes, sem edição e da boca inteira do teatro. O porquê que é tão importante essa filmagem e o porquê que é pedido, a gente vai dialogar na próxima aula. Vejo vocês amanhã e vamos que vamos!